Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ore e pede para Deus falar com você. Senhor, estamos diante da Tua palavra, da revelação, como diz, e queremos revelar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Traga fé, que o verdadeiro sentido desse texto seja exposto e o Senhor toque nos corações, trazendo fé e edificação para a Tua igreja. Que a palavra não venha ser roubada pelo inimigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em meio aos acontecimentos atuais, tanta coisa acontecendo, nós agora não sabemos como vai ser o mundo após pandemia. Estamos agora com a vacina, né? Não sabemos se vai ter vacina esse ano para todo mundo, se devemos tomar ou não. Há muita confusão, não sabemos como que vai ser a economia, como que vai ser a política depois de tudo isso. A gente que é pai fica até preocupado, né? Os nossos filhos pequenos, como será o futuro para eles? Será que a China vai dominar mesmo o mundo? Será que o mundo vai se tornar todo comunista? Há várias teorias da conspiração, não é verdade? A gente às vezes vê televisão, vê internet e fica pensando, parece que as coisas estão muito incertas, né? E descoordenadas, e nós não sabemos o que vai de fato acontecer. E tem uma cosmovisão filosófica que se chama deísmo. Essa cosmovisão filosófica acredita que Deus sim criou todas as coisas, mas Deus foi uma espécie de relojoeiro. Deus fez um relógio, botou todas as peças para o relógio funcionar, que seria o mundo, ele deu corda, mas daí ele foi embora. O deísmo acredita que Deus criou sim todas as coisas, mas deixou o mundo e foi embora fazer alguma coisa mais interessante. Os deístas não conseguem ver que Deus ainda se relaciona com o mundo, que Deus ainda se preocupa com o mundo, se preocupa conosco. É uma espécie de quase um ateísmo. Eles só dizem que crê na criação, crê que Deus criou todas as coisas. Diferente do deísmo é a cosmovisão teísta, que é a nossa cosmovisão. Nós cremos que Deus, ele é o relojoeiro sim, mas ele não deu corda e foi embora. Ele deu corda e continua guiando o relógio. Deus controla todas as coisas. E como nós vemos esse texto, ele vai nos mostrar que para a glória de Deus Pai e por amor de nós, Jesus ele controla todas as coisas, mas ele também nos liberta dos nossos pecados. Ele também atua pelo seu Espírito na igreja. Deus não deu corda no mundo e foi embora. Deus continua governando todas as coisas, o Espírito continua atuando na igreja, Jesus continua nos libertando dos nossos pecados e derramando o amor de Deus Pai no nosso coração. Por isso nós temos confiança que tudo pode estar desgovernado, mas a nossa vida e a igreja não está. Amém? O Senhor está nos dizendo hoje, essa noite então, irmãos, tudo isso. Mas como que o Espírito usa para nos mostrar o amor do Pai e nos libertar dos nossos pecados?
Como que o amor de Deus, nós vimos nesse texto que diz que Jesus nos ama, que Jesus nos liberta. Esse texto vai nos mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui, que Jesus é o soberano dos reis da terra, que nós não estamos à beira do caminho, que há alguém, há o Deus Todo-Poderoso guiando as nossas vidas, guiando a igreja. Mas como que o Espírito, como que Deus nos mostra tudo isso? Primeiro ponto do versículo 1 a 3 vai nos mostrar que a palavra escrita de Deus, ela existe para nos guiar. A palavra escrita de Deus que está na sua mão, ela existe para nos confortar, nos dar direção e nos mostrar que Deus é o relojoeiro que continua cuidando desse mundo e das suas criaturas muito bem. Veja comigo no versículo 1, disse que isso que João recebeu é a própria revelação de Jesus Cristo. E diz no versículo 1 que ele quis mostrar aos seus servos. Mostrar, ou seja, Deus ele quer nos revelar a sua palavra. Deus quer nos revelar a sua vontade. Deus ele não quer nos esconder a sua vontade. O problema é que nós buscamos a vontade de Deus em outras coisas fora da palavra de Deus. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim: eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida, eu queria ouvir a Deus. Como que eu faço para saber a vontade de Deus e ouvir a Deus? Pela palavra de Deus. Veja o versículo 1, irmãos, é isso que está falando, que Deus quis mostrar a seus servos. Essa palavra servos no grego é doulos, que significa escravos, os seus servos que os servem. E Deus fez isso no versículo 1 por intermédio do anjo que notificou todas as coisas que foram escritas nesse livro pelo apóstolo João. Daí no versículo 2 vai dizer que ele atestou a palavra de Deus pelo testemunho de Jesus Cristo, e João viu todas essas coisas. E no versículo 3 vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê esse livro, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras, as profecias desse livro, e bem-aventurado é aqueles que guardam aquilo que está nesse livro. Se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, que é abençoada, que é feliz, você tem que então, para saber a vontade de Deus revelada, você tem que ler esse livro que está na sua mão. Você tem que ouvir esse livro, mas você tem também que guardar as coisas que estão nesse livro. Porque esse livro escrito é a vontade de Deus para nós, é aquilo que Deus quis deixar para nós, para que a gente saiba que Ele continua controlando todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Devemos ler então esse livro, irmãos, porque essa é a revelação de Deus. É através desse livro que eu conheço a vontade de Deus, que eu sou liberto, que eu vejo o amor de Deus por mim. Então, irmãos, se é importante para o meu corpo me alimentar todo dia, beber água todo dia, é importante para a minha vida espiritual eu ler esse livro todo dia. Se você quer ser bem-aventurado, abençoado, você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Aquele plano de leitura que nós desafiamos vocês aqui, a Sharon imprimiu e entregou para muitos que quiseram, lembram? Tem muitos que estão fazendo, me falaram. Leia a Bíblia todo esse ano, participe do estudo bíblico, tenha intimidade com esse livro no seu dia a dia, porque se é importante você se alimentar fisicamente, é muito mais importante você se alimentar espiritualmente, sabendo a vontade de Deus diariamente para a sua vida. Talvez você não lembre a pregação do primeiro domingo desse ano. Quem lembra? Foi sobre o quê? Não tem problema se você não lembra, mas aquela mensagem foi importante para te alimentar espiritualmente naquele domingo e naquela semana. Talvez você não lembre o que você comeu na quarta-feira, na quinta dessa semana, mas foi importante para alimentar o seu corpo. Por isso, irmãos, quer saber a vontade de Deus, quer ser abençoado, tem intimidade com esse livro. Nós somos libertos e temos a certeza do amor de Deus à medida que conhecemos a palavra de Deus e vemos a Trindade, o trabalho da Trindade a favor de nós.
Eu não sei se você percebeu, esse texto está falando daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós cantamos até no louvor. E esse texto está nos mostrando a ação do Espírito Santo de Deus, do Filho de Deus e do próprio Deus Pai. No último versículo que eu li, o versículo 8, vai dizer que ele é o alfa e o ômega. O alfabeto grego, a palavra A é alfa e o Z seria o ômega. Como a Bíblia foi escrita em grego, o apóstolo João recebeu essa revelação do anjo, Deus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, quer dizer que eu sou o primeiro e o último. Todas as coisas iniciaram em mim, no Deus Todo-Poderoso, e todas as coisas vão terminar nele, o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui nós vemos destrinchado do versículo 4 a 8 o trabalho da Trindade a favor do seu povo. Primeiro nós vemos versículo 4, o Espírito Santo. Vai dizer que essa carta, esses escritos, deveriam ser direcionados às 7 igrejas na Ásia. O cristianismo no começo era forte nessa região. Nessa região, no início da igreja, era muito forte. E as igrejas estavam debaixo do Império Romano. Mas o versículo 4 vai falar uma coisa curiosa para nós, que a revelação que João recebeu é da parte daquele que era, daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Talvez você pense, mas não é só um Espírito Santo, porque a Bíblia fala 7 espíritos. Toda vez que nós formos ler em Apocalipse o número 7, o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, de simbolismos, e ele tem muitos números. Você vai ver muito o número 6, o número 7, o número 10, o número 12. E quando os textos forem aparecendo durante a exposição de Apocalipse esse ano, eu vou te explicando o que cada número significa. Mas o número 7 é o número que significa a perfeição de Deus, é o número de Deus. Tanto que quando vai dizer que o número imperfeito do homem, do anticristo, é o 666, ou seja, o imperfeito é o número 6, o perfeito é o número 7, o próprio Deus. Mas por que 7 espíritos? Não há um só espírito? Veja a relação: 7 igrejas, 7 espíritos. A revelação que João recebeu quer dizer que o Espírito Santo é onipresente e onisciente. Ele é um espírito, mas é porque ele está nas 7 igrejas, ele está em todo lugar. O Espírito Santo hoje está aqui, o Espírito Santo está na igreja do Eldorado, o Espírito Santo está em toda a igreja bíblica, nesse momento que está cultuando a Deus. Não é que tem 7 espíritos, é um Espírito Santo, mas que ele está em toda a igreja que cultua a Deus verdadeiramente. Ele é onipresente e onisciente. E sem o Espírito Santo, eu já falei isso aqui, irmãos, não teria como a libertação de Cristo na nossa vida. Sem o Espírito Santo ninguém crê. Sem o Espírito Santo ninguém se entrega a Jesus. Sem o Espírito Santo nós não temos a certeza do amor de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é que derrama no nosso coração o amor de Deus. E o Espírito Santo está na igreja hoje, tocando os corações, tirando o véu dos olhos. Ninguém muda de vida, ninguém crê, ninguém ama a Deus sem a ação do Espírito Santo. Então, se ele é tão importante, nós devemos buscar mais e mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que é. Aquele que é o Espírito Santo. Aquele que era é Deus Pai. Aquele que há de vir é quem? O Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus Todo-Poderoso, versículo 8 fala isso. Mas aquele que era, o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Aquele que é hoje, que atua na igreja e no mundo, o Espírito Santo. E aquele que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Busque o Espírito Santo, peça a Deus o Espírito Santo, para que Ele enche o seu coração do amor de Deus, e você entenda todas as coisas. Mas aqui vai dizer também que a revelação que João recebeu no versículo 5, ela é da parte do Espírito Santo, mas é também da parte de Jesus Cristo.
Veja a relação da Trindade em se revelar. A palavra de Deus é revelada, é da parte do Pai, do Filho e do Espírito. E eu queria destacar nesse momento o final do versículo 5, que diz que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Como eu falei, a terra não está desgovernada, a sua vida talvez está meio bagunçada. Alguns momentos é assim, não é? Mas existe um Senhor soberano que governa sobre as nossas vidas, governa sobre a nossa família, governa sobre a igreja, governa sobre os reis da terra. Talvez os presidentes estão conspirando como a ganhar mais dinheiro, como oprimir as pessoas, como matar as pessoas. Mas há um Senhor acima de todo o rei da terra. É o Senhor Jesus, soberano, aquele que há de vir. Mas Ele já reina agora. O mundo não está desgovernado. A nossa vida tem um controle e está nas mãos do pastor das nossas almas, o soberano dos reis da terra. Ele há de vir. Mas também esse texto nos mostra o Deus Pai. Veja o versículo 6. O versículo 6 vai dizer que Jesus nos liberta. Jesus derrama o seu amor por nós. E no versículo 6 vai dizer que Ele nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. E a Ele seja toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, irmãos, então como a Trindade trabalha a favor de nós. O Espírito atua na igreja. Jesus reina nos céus, assentado no trono. E tudo eles fazem para a glória de Deus Pai. O Espírito e o Filho estão a serviço daquele que era. Conheceu um pouquinho mais sobre a Trindade? Um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que fala no versículo 8. Essa certeza sobre a Trindade, elas têm que nos levar a 3 aplicações. Essa certeza sobre a Trindade tem que me levar a 3 convicções. Primeiro, que eu devo obedecer o que o Espírito diz pela palavra. Toda vez que a palavra de Deus, vocês vão ver nos próximos capítulos, toda vez que as igrejas, essas 7 igrejas da Ásia são exortadas, a palavra final é assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sempre o que o Espírito diz a quase todas as igrejas é chamando as igrejas ao arrependimento e um conserto de vida. O papel do Espírito Santo nas igrejas, essas igrejas problemáticas do Apocalipse, como nós hoje somos igrejas problemáticas, temos os nossos problemas, sempre a palavra do Espírito Santo à igreja é: arrependa-se e conserte. E ele termina dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você acha que nós devemos consertar? O que o Espírito Santo nos diria hoje? Porque ele disse há mais de 2000 anos para essas 7 igrejas na Ásia. As igrejas se chamavam igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que o Espírito Santo poderia nos dizer hoje para que nós consertemos a nossa vida, para que nós nos arrependamos, para que a gente possa ser edificado e mais cheio do Espírito? O que o Espírito Santo diria hoje à Igreja Presbiteriana de Abaeté? Sendo mais específico, o que o Espírito Santo diria hoje no seu coração para que você se arrependa e conserte? Vou dar um tempo para você orar e pensar, talvez 1 minuto. Abaixe sua cabeça e ore.
Ouça o que o Espírito diz. Amém? Então a primeira aplicação é essa: dar ouvidos ao Espírito Santo. A segunda aplicação: se eu tenho a certeza que Jesus reina, se eu tenho a certeza que Jesus é soberano, se eu creio na Bíblia, então eu tenho que descansar mais, mesmo em meio a um caos dessa pandemia, mesmo em meio à incerteza do que vai ser do seu trabalho esse ano, mesmo em meio à incerteza dos jovens, se vão voltar para a faculdade esse ano, se vão continuar em Abaeté, mesmo em meio à incerteza da sua vida, se as coisas vão se resolver, se os seus problemas vão se resolver ou não, se Jesus é o soberano dos reis da terra, você tem que descansar mais nele. Essa é uma aplicação muito válida para a nossa vida. Confie no seu Senhor, confie que Ele governa sim de fato, confie que Ele está no controle dessa pandemia e que está no controle dos pequenos detalhes da sua vida. Você duvida disso? Você crê nisso? Jesus cuida dos mínimos detalhes da vida do seu povo. Ele governa sobre os reis da terra, Ele é soberano sobre eles. Terceira aplicação sobre a Trindade, agora sobre Deus Pai. Se o Filho de Deus e se o Espírito Santo trabalham para a glória de Deus Pai, é fácil saber por que eu devo viver. Eu devo viver para quê? Para a glória de Deus Pai. Se as pessoas mais importantes do mundo, aquele que está no céu e aquele que está na terra atuando, eles trabalham e atuam para a glória de Deus Pai, por que nós devemos viver? Para a glória de Deus Pai. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar se vai trazer glória para Deus. A minha vida não gira, eu não sou o centro. A minha vida não gira em torno das minhas vontades. A minha vida gira em torno se aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, aquilo que eu projeto, vai culminar na glória de Deus Pai. Irmãos, mas hoje também a palavra é muito confortante para nós, porque nos mostra aquilo que Jesus fez por nós e como Ele nos promoveu. Veja comigo o versículo 5 novamente. O versículo 5 vai dizer o seguinte: que a revelação que João recebia é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Cristo então é a fiel testemunha. Ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus é a própria verdade. E esse texto nos mostra verdades de Deus. Quando nós conhecemos Jesus e o testemunho de Jesus, nós não somos mais enganados. Nós não somos mais enganados nem pelo nosso próprio coração, que gosta de nos enganar. Mas esse texto vai nos mostrar também que Jesus, Ele é o primogênito dos mortos, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Isso também nos traz muita paz em meio ao mundo de incertezas que nós estamos vivendo, porque nós temos a certeza que mesmo que nós morramos, nós vamos ressuscitar com Cristo. Jesus é o primogênito dos mortos, porque Ele ressuscitou de uma vez por todas para nunca mais morrer. Ele disse isso quando Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro ressuscitou e depois voltou a morrer. Jesus falou para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando a Bíblia chama Jesus de o primogênito dos mortos, é porque Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Os próximos somos nós, na sua vinda, aquele que há de vir. Então acalma o seu coração, mesmo que você morra, se você está em Cristo, você vai ressuscitar um dia para nunca mais morrer. Jesus nos promete também
que Ele nos ama no versículo 5. Nós temos o amor de Deus expresso na pessoa de Jesus, e o amor de Deus tem que completar o nosso coração, tem que nos trazer a alegria de ser amado pelo próprio Deus, e Ele mostra o seu amor por nós não apenas por palavras, porque diz aí no versículo 5, a parte B, que pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Veja que interessante, Ele não só apenas pagou pelos nossos pecados, mas Jesus também nos liberta dos nossos pecados. Essa palavra aqui no grego, libertou, a tradução dela seria de quebrar algemas, seria de pegar um fugitivo, alguém que está preso, amarrado, e cortar aquilo que está prendendo ele. Seria você estivesse algemado pelos seus pecados, e Jesus fosse lá e quebrasse as correntes. Ele nos liberta dos nossos pecados, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, escravos de Satanás. Portanto, nós não temos, Jesus, Ele nos ama tanto que Ele não só nos perdoa, mas também nos liberta, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, para que nós sejamos agora escravos de Deus, doulos, que está lá no versículo 1. Essa é a maravilha do amor de Deus, que Ele nos ama, mostrando para nós o seu amor na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos libertar. E Ele nos liberta, irmãos, para nós sermos promovidos, porque no versículo 6 fala que Ele nos constituiu no reino sacerdotes para Deus. Nós somos promovidos a sacerdotes de Deus, a ministros de Deus. Por isso que Ele nos liberta dos nossos pecados, para nos promover agora aqueles que vão levar o nome de Deus, aqueles que vão pregar o Evangelho, que vão viver o Evangelho. Nós fazemos parte de um reino onde Jesus é o soberano, mas nós reinamos com Ele como sacerdotes. Sacerdotes significa ministros, aqueles que podem orar, aqueles que podem ter relação com Deus, aqueles que podem ensinar outras pessoas, aqueles que podem cultuar a Deus. Nós somos promovidos de escravos do pecado a sacerdotes do reino de Deus. Glória a Jesus por isso. Como não amá-lo de volta, Ele que nos amou tanto assim, nos libertando e nos promovendo. Esse é o nosso Senhor. Para que nós possamos agora, irmãos, ter o propósito pelo qual nós fomos criados, que é para viver para a glória de Deus Pai. Expandir o Éden que foi perdido por Adão. Quando nós cremos em Jesus e nos convertemos a Ele, o propósito de Deus que nós perdemos lá no Éden com Adão é colocado de novo no nosso coração. E agora, como sacerdotes de Deus, nós vamos expandindo o Éden, a presença de Deus, para outras pessoas. Nós fomos promovidos àquilo que ninguém poderia nos promover, a ser sacerdotes do reino de Deus. Mas talvez você pergunta: Gabriel, aí está dizendo que Cristo me libertou dos nossos pecados, mas talvez você pense que tem pecados que você não consegue se libertar, tem pecados que estão te acompanhando talvez há vários anos, e você nem se posiciona diante de Deus por causa disso. Pode acontecer, não é? Mas por que isso acontece? Se aqui Jesus promete que pelo seu sangue, pelo seu amor, Ele não só nos perdoa, mas também quebra as correntes dos nossos pecados, por que nós não somos libertos? Aonde está o erro? Não está no sangue de Jesus, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus é um sangue puro e sem mácula, perfeito diante de Deus Pai. O erro está em nós, que não nos apropriamos dessa libertação, que não queremos essa identidade de sacerdotes do reino de Deus, porque de alguma maneira nós ainda amamos ser escravos do nosso pecado. De alguma maneira é aquela relação com o pecado que eu não gosto, mas não me tira daqui. Já viu essa expressão? Eu não te amo, mas não te largo. A nossa relação com o pecado pode ser assim: no fundo nós não queremos,
Nós não queremos ser promovidos de escravos do pecado para sacerdotes do reino de Deus. Porque talvez nós gastamos mais tempo na internet do que na Bíblia. Se o versículo 3 diz que quem lê, quem ouve, quem guarda as profecias desse livro é bem-aventurado. Se Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade nos libertará. Se nós cremos que Jesus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, e se nós gastamos mais tempo talvez com a internet do que com a verdade, é porque a gente não quer ser liberto. O problema não está no sangue de Jesus. O problema está que eu ainda amo os meus pecados e não quero ser livre deles. Eu não quero ser promovido a sacerdote do reino de Deus, porque o sacerdote tem que ter responsabilidades no reino. Talvez a gente gasta mais tempo no campo ou vendo TV do que na igreja. E daí nós não vamos ser libertos, porque diz que o Espírito está atuando na igreja. Versículo 4: 7 igrejas, 7 espíritos. Então, se eu gasto, quais são as minhas prioridades? O apóstolo Paulo falou que nós devemos remir o tempo, que é ganhar o tempo, que é comprar o tempo perdido. Nós temos que rever então, irmãos, as nossas prioridades. Se eu gasto a minha língua, a minha boca com mais tempo contando piadas do que orando, se eu gasto mais tempo na internet do que com a palavra de Deus, se eu gasto mais tempo com entretenimento do que com a igreja onde está o Espírito, sabe quando nós vamos ser libertos e promovidos a sacerdotes do reino de Deus? Nunca. Porque o problema não está no sangue que nos liberta, nós sabemos que esse sangue é poderoso. O problema está em nós queremos ser libertos. Então, se a gente gasta talvez 1% do nosso tempo com coisas espirituais, nós não vamos gerar frutos espirituais. Aonde está o nosso tempo? Onde a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro? Aí está o nosso Deus. Aí está o que é importante para nós. Mas agora eu quero falar daquele que há de vir. Nós falamos que aquele que é o Espírito Santo hoje, aquele que era Deus Pai, sempre existiu, assim como o Espírito e o Filho. Mas a Bíblia fala para nós daquele que há de vir. E o versículo 7 é claramente sobre ele. Leia alguém, por favor, em voz alta. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele vem. Ele vem. E veja que a vinda dele não é secreta. Não existe arrebatamento secreto. Já viu isso? Já viu aquele filme Deixados para Trás? Porque aqui está dizendo que quem vai ver ele? Todo o olho verá. Ele vem nas nuvens e todo o olho verá. Os mortos ressuscitarão. A igreja será levada quando ele vem. Ele vem uma vez só. Você crê nisso? E diz que verão todos até aqueles que o traspassaram. Provavelmente a Bíblia falando aqui daqueles soldados que colocaram uma lança do seu lado. Ou seja, até aqueles que mataram Jesus vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Todos vão ressuscitar. Aqueles que ressuscitam para a vida eterna e também aqueles que ressuscitam para a condenação eterna. Não há julgamento para a alma penada. Os mortos, tanto os em Cristo como os que morreram sem Cristo, ressuscitam para serem ou salvos ou julgados com o corpo. Todo olho verá, todo mundo vai ver Jesus voltando. Agora, se você me perguntar como que é isso, como que vai caber todo mundo na terra, a Bíblia não revela para nós. Mas bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as coisas desse livro. Então guarda tudo que está sendo falado aqui hoje.
Mas diz aqui, irmãos, algo que me levou a muita reflexão, que vai dizer que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quando a Bíblia fala tribos, é famílias, todo tipo de pessoa, toda etnia, toda língua, africanos, asiáticos, brasileiros. Vai haver um grande lamento quando Jesus voltar, aquele que há de vir. Por que lamento? Lamento é pranto, choro. Lamento daqueles que não se arrependeram e não creram enquanto era tempo. Porque a Bíblia diz que quando o dono da casa entra e fecha a porta, não tem como mais entrar. Pode bater o que for do lado de fora, fechou a porta, não tem como mais entrar. Vai ter um grande lamento daqueles que não creram, tiveram oportunidade de crer e se arrepender e negaram o Senhor Jesus. Eles vão chorar muito de arrependimento, mas não vai ser tempo mais de se arrepender. Mas diz que todos vão lamentar. Os salvos, aqueles que creram, terão uma grande alegria, mas eu imagino um misto de alegria e lamento. Por que os salvos lamentariam? Porque fala que todos vão lamentar. Porque nós, que estamos em Cristo, lamentaríamos quando Jesus viesse, por não ter tido dado tudo que Ele merece nessa vida. Nós temos só uma vida para dar tudo para Deus, para a glória de Deus Pai. Nós vamos lamentar. Nós vamos lamentar os pecados não deixados, os perdões que não pedimos e não demos. Vamos lamentar profundamente o evangelho que não pregamos. Vamos lamentar muito, porque a Bíblia fala que haverá uma separação na vinda de Jesus: ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda. E eu fico imaginando a revolta dos que forem condenados com a gente que não falou para eles que Jesus viria um dia. Seria revoltante, não é? Imagina se nós descobríssemos o ano passado a vacina para o Covid. Está aqui na igreja, nós sabemos, a gente vacina todo mundo da igreja, todos os membros. Daí a gente fala assim: vamos guardar só para nós aqui? Vamos esperar morrer mais gente, que daí a gente vende mais caro. Que crueldade, não é mesmo? É isso que a indústria da farmácia faz. Ele espera chegar no ápice para poder vender mais caro os remédios. Nós guardando o evangelho é a mesma crueldade, ou pior. Porque nós sabemos a vacina, que Jesus não é só a vacina, Ele também é a cura para o pecado, Ele é a libertação do pecado. Jesus é a vacina contra a morte eterna, e a gente guarda só para nós. Nós vamos lamentar muito. Nós vamos lamentar muito quantas orações poderíamos ter dedicado mais, quanto serviço a Deus poderíamos ter feito mais. Eu vou lamentar muito. Você vai lamentar muito, embora vamos estar alegres por receber o nosso Salvador que voltou. Irmãos, então, que maravilha esse texto para nós, embora nos exorta, nos consola. Esse texto nos mostra que nós vimos. Deus diz hoje à igreja que você quer conhecer a vontade de Deus, Deus quer se revelar a você. Então tenha intimidade com esse livro. Versículo 3: leia, ouça, não perca nenhuma pregação, não perca nenhum estudo, e guarde aquilo que está nesse livro, porque a revelação foi da parte do Espírito Santo, e da parte do Senhor Jesus Cristo, e da parte de Deus Pai que João recebeu. Está aqui. Se o Espírito Santo atua na igreja, se o Espírito Santo é que nos leva a conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura, busque o Espírito Santo. Se Jesus é o soberano dos reis da terra, se Jesus é o primogênito dos mortos, descanse em Jesus. Ele sabe tudo o que está passando na sua vida, no seu coração e no mundo, e Ele governa sobre todas as coisas. Vá até Cristo, ore, confie nele, que tudo está nas mãos dele e ele não falha.
O mundo pode entrar em caos, mas a igreja está confiante no seu soberano Senhor e na atuação do Espírito dentro da igreja. E se tudo eles fazem para a glória de Deus Pai, faça tudo para a glória de Deus Pai. E por fim, faça tudo o que você puder para que você se lamente menos quando aquele que há de vir retornar. Viva para a glória de Deus, não perca tempo, viva o Evangelho. Se você está preso por algum pecado, o problema está em você, não está no sangue que liberta pecados. Dedique mais a Deus, mais a palavra de Deus, mais a igreja, do que para coisas que não vão te libertar, porque Ele vai vir. E eu espero lamentar pouco nesse grande dia. O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos.